Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Homicídios associados ao uso e venda de entorpecentes são a face mais visível da violência urbana. Em Porto Alegre, cerca de 70% dos casos levados ao tribunal do júri têm relação com as drogas. Chacinas, execuções e confrontos entre quadrilhas de traficantes tomam conta do cotidiano, mas são crimes que não acontecem somente na capital gaúcha. Para falar sobre o assunto, convidamos a promotora de justiça Lúcia Helena Calegari, que atua perante a primeira vara do júri da capital, e o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Doutora Lúcia Calegari, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. O Coronel Mendes também. Sentimos honrados com a sua presença aqui no nosso quadro. Doutora Lúcia, esses crimes, esses casos levados a júri popular, as consequências estão mais ligadas aos efeitos das substâncias tóxicas ou ao tráfico de entorpecentes? Bom, inicialmente é um prazer também estar aqui, ainda mais com um convidado tão ilustre quanto o Coronel Mendes. E, na realidade, eu estou há 4 anos já no júri em Porto Alegre. E há 4 anos atrás já se falava, os homicídios em Porto Alegre estão relacionados ao tráfico. E quando se falava, e eu não estava lá, eu pensava, mas será possível? Se falava já há 4 anos atrás, mais de 70% ou em torno de 70% dos homicídios estão relacionados ao tráfico. E quando tu chega e começa a analisar um inquérito e outro inquérito e outro inquérito, não é o uso, é o tráfico em si. Não é porque as pessoas estão sob o efeito de crack. Não, eu digo o seguinte, atualmente a vida vale R$5, que é o valor da pedra. R$5. Na realidade, o que a gente tem observado? Inicialmente, quem que são as nossas vítimas? Pessoas jovens, a maioria delas não chega a 30 anos de idade. Quem que são os nossos réus? Via de regra, pessoas jovens que também não chegam aos 30 anos de idade. Eu diria o seguinte, que beirando aos 20, 22 anos, 19, 20, 21, 22 anos é o nosso público de réus e vítimas. A Delegacia de Homicídios fez um levantamento, 60% das vítimas têm antecedentes. E, na realidade, o que a gente tem observado no cotidiano diário? Que o júri romântico, aquele júri do crime passional, aquele júri da briga de bar, que era o júri que há 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu comecei minha carreira, eu fazia no interior, é uma exceção. A gente pega um processo, pega a semana inteira da pauta de júris e vê esse é tráfico, esse é tráfico, esse é tráfico. A gente encontra num mês inteiro 1 ou 2 crimes que fujam desse contexto. E aí a gente olha aqui que vê, são as áreas que eu digo conflagradas. Eu entendo que Porto Alegre e a grande Porto Alegre está na mesma situação. Tem áreas que eu digo que são conflagradas, que são aquelas regiões mais carentes em que, infelizmente, a população busca 3 objetivos: educação, saúde e segurança. E a gente não tem, me desculpe, essa é a realidade, essas 3 garantias por parte do Estado. E quem é que está tomando conta disso são os patrões de tráfico, porque eles fundam a creche da comunidade, eles dão o remédio, eles pagam o gás e eles ali dentro da vila garantem que aqueles moradores não vão ser roubados, não vão ser furtados, mas tem uma compensação que é o outro lado, que é o tráfico rolando e as pessoas daquela comunidade, que a maioria são honestas e trabalhadoras, e se abrirem a boca, vão ser mortas. E na maioria dos homicídios há uma relação entre a vítima e o acusado? Na realidade, o que a gente observa? Primeiro, que as comunidades que têm gangues diversas tentando assumir o papel de quem vai mandar, eles se matam entre si. Se matam entre si, e eu digo o seguinte, colocam os mais jovens na linha de combate para matar e para morrer. E mandam recados, porque se morre um de uma gangue, o outro de outra gangue também está sendo morto de forma imediata. Primeira coisa. Segunda, testemunhas. Infelizmente, eu tenho assim, uma série de processos que eu tenho testemunhas. E quando se trata de tráfico, que foram mortas. E isso, para mim, a maior dor que eu tenho quando eu tenho que fazer um júri e saber que uma pessoa foi morta porque testemunhou.
Para mim é uma coisa assim que eu sofro, é um sofrimento para mim. E terceira questão, a pessoa entre eles que começa a fazer o que eles chamam de chinelagem, ou seja, começa a atrair demais a polícia para dentro da vila, porque está roubando, porque está assaltando, etc., começa a se tornar muito visível, também não tem pena. Eu digo assim, traficante não tem ética, gangues não tem ética entre si. Se eles tiverem que eliminar seus parceiros, aquele que está usando crack demais e que está chamando demais atenção, eles vão eliminar. E aí eu digo isso, eu tenho dito nos meus júris sempre. Todas as semanas eu digo isso mais de uma vez por semana, porque mais de uma vez por semana eu venho a júri com a sistemática do problema do crack. Se eu pudesse eliminar uma coisa no mundo, seria o crack. Porque o crack está destruindo a nossa juventude. E por falar em crack, Coronel Mendes, o senhor tem um balanço, números de ocorrências a respeito de tóxicos na capital gaúcha? Bom dia, né, a todos aí, a doutora Lúcia. A droga, como a doutora disse, penetrou para valer a nossa sociedade, né? Hoje, quase todas as ocorrências que a gente pega aí tem a participação da droga. Isso é uma verdade que qualquer servidor nosso aí de rua sabe dessa questão. Ainda ontem mesmo, 46 quilos de maconha apreendidos lá, tudo embaladinho, pronto para negociar. Então essa é a questão fundamental. A maioria desses homicídios, eu acho que 90% desses homicídios aí, pela impressão que a gente tem, é tudo vinculado à droga, né? Negócios mal realizados, alguém delatou alguém e alguém vai morrer. E até a gente diz o seguinte, quando temos um problema numa vila, onde morre vinculado à área da droga aí, na sequência morre 2, 3. Né? Eu me lembro, eu comandei o CPM na área metropolitana aí uns anos atrás, e nós tínhamos ali em Alvorada. Então, quando até teve uma época ali, 2003, acho 2004, que estavam contando, todos os dias morriam, tá? Em 50, 51, eu digo, vai a 100. Porque não adiantava, porque nas disputas, onde um morre, certamente vai desencadear um processo, porque aí tem o revanchismo lá e vai embora. E não tem o que a polícia fazer, porque eles determinam, é uma pena de execução, eles determinam quem vai morrer e aquela pessoa vai morrer. E ninguém que está próximo ali fala, porque sabe, se fala, morre também. Então esse é um problema sério que nós temos. Outra questão fundamental que eu vejo, até tem manifestado alguns órgãos de imprensa aí, quando nos é dada a oportunidade, que eu acredito aí que no mínimo 70% dos delitos graves são cometidos pelas mesmas pessoas que não deveriam estar no convívio social e estão aí. Olha o exemplo agora lá da esposa do coronel da brigada, em Bento Gonçalves, 2, 3 dias atrás. Quem foi assaltar, quem morreu? Né? E por sorte foram eles que morreram, porque poderia a senhora ter morrido. Né? Os dois presos, né, do sistema semiaberto, e um deles foi com uma conversa mole lá, disse que ia no médico, o médico dele era fazer assalto. E o outro colega dele, comparsa, fugiu. Aí foram fazer a contagem lá, 11 horas da manhã, foram fazer a contagem. E não encontraram o dito, registraram lá, e estavam ali fazendo. Então, esta é a verdade hoje, que nós vamos ter que ver. Claro que o sistema prisional está falido, isso todo mundo sabe, né? Acho que até sempre esteve falido. Por exemplo, o presídio central de Porto Alegre, ontem lá, estava com 4.800 presos. Né? Esses dias até nós tivemos lá, até a senhora governadora foi lá, e lá é Nossa, mãe, um dia eu estive na PES, fizemos uma revista aqui na PES, na semana passada, né? Que aquilo é uma vergonha, como se estabelecem as relações ali entre eles, né? E o Estado acaba, por não ter outra condição, assistindo. Mas este é o foco principal. Qual é o nosso problema hoje? O semiaberto é a porta aberta para o crime, porque eles transitam ali facilmente na questão criminal. A droga anda por tudo que é lado, inclusive dentro dos presídios. Cada vez que a gente vai fazer uma revista, lá a gente encontra. Né? Então essa é a questão. Sim. A pedra hoje, como a doutora falou, o crack aí, hoje é o grande problema. Tanto é que, segundo conta, no Rio de Janeiro, os grandes traficantes lá fizeram um acordo de não deixar a pedra entrar. Porque a pedra arrebenta rápido. E não, a droga é um comércio que tem que gerar lucro. E a pedra não gera lucro, porque o lucro dela é um lucro imediato. Rapidamente a pessoa vai ser dominada e deu para ela. Então não é um bom negócio. Mas a pedra caiu aqui na região sul do país, né, e particularmente aqui na cidade que nós vivemos, em abundância. Não tem um santo dia aqui em Porto Alegre que não se prende 400, 500 pedras. Claro. E o que eu digo sempre? Eu poderia, por um lado de vaidade, dizer que a brigada está eficiente na apreensão desse material. Né? Mas, por outro lado, eu tenho que acreditar que se a brigada militar está apreendendo muito, é sinal que tem muito.
Então, qualquer lugar que se vá, se prende. Então, prende. Enfim, então, essa é a triste realidade. Coronel, a imprensa tem divulgado bastante as disputas por pontos de tráfico. Como a Brigada Militar age nesses casos? É complicado, né? Porque nós, infelizmente, também não temos uma condição de permanecer nesses lugares conflagrados, que são sabidos aí. As grandes vilas, Rubem Berta, Vila Jardim, Bom Jesus, Maria da Conceição, e por aí vai. Tem umas 10, mas nós estamos falando de lugares que moram 30, 40 mil pessoas. Não são bairros pequeninos, não é um quarteirão, onde se dilui em toda aquela população essa questão. Então, o que nós temos feito aí? Nesses lugares mais problemáticos aí, a gente tem procurado fazer uma permanência por algum tempo, como fizemos na Maria da Conceição, que ali foi impressionante. Foram mais de 35 prisões ali, não sei quanto de droga se aprendeu. Os traficantes ali impuseram o toque de recolher aos moradores. Não toque da forma como às vezes a imprensa coloca, né? Até para fazer um contraponto, nós levamos uma corneta lá e fizemos um toque lá para as pessoas saberem o que é o toque, né? Mas na verdade é um toque silencioso. Sim. É um toque silencioso de ameaçar as pessoas e ali tem um código de ética que todo mundo entende. O patrão manda e os outros silenciam. Essa é a realidade. A brigada teve que ocupar o morro e permanecer. Ocupamos lá, mas o interessante daquilo ali é o seguinte, que nós ficamos lá com efetivo grande, 24 horas por dia, por acho 15, 20 dias lá, e mesmo assim o negócio continuou, porque nós aprendemos dias a dias. Teve uma casa ali num beco ali próximo do colégio ali onde houve aquela questão do fechamento, que nós, acho que um mês atrás, tivemos lá, inclusive eu estive lá, e aprendemos um monte de material de droga lá, maconha, cocaína, pedra, tudo. Né? E naquela ocasião nós estivemos lá, aliás, no dia que deu problema, nós estávamos ali na escola, que o negócio abre, não abre, e aí eu pedi ali para o comandante do BOI, mandar uma patrulha até aquele local, que eu me lembrei, mas que é aquele beco que nós tínhamos, manda alguém lá. Foram lá e pegaram de novo, doutor. É sinal que está limpo, entendeu? E então, ontem foi na Bom Jesus, pegaram mais de 40 quilos. Acho que 46 quilos, tudo embaladinho. Né? Então estamos lá, tá? Para tentar minimizar isso aí, porque na verdade ali na Bom Jesus mora cerca de 30 mil pessoas. Eu posso dizer, imagino ali que 29 mil são pessoas de bem. Agora tem lá um conjunto que amedronta, toma conta, e aí nós, por não termos aquela capacidade de permanência no terreno, pelas razões conhecidas, acabam eles ocupando esses espaços e dominando aquelas populações. Essa é a verdade. Certo. Promotora Lúcia Calegari, a senhora tem um réu que está sendo difícil de ser julgado na primeira vara do júri de Porto Alegre. Pois é. A senhora estava falando ali da Vila Maria da Conceição, a antiga Maria Degolada. Maria Degolada. E, na realidade, o ano passado eu estava com o chefe ali, do patrão do tráfico, que é o Paulão, designado julgamento. Ele estava preso, foi colocado em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. E designado julgamento, o advogado apresentou um atestado de que estava doente, lá no final do ano passado. Só que nesse dia não saiu o júri, mas ele saiu preso, porque ele estava envolvido com uma outra morte de uma pessoa que por um tempo foi patrão do tráfico e que estava voltando para o semiaberto, e eles, com medo que essa pessoa tomasse conta da vila de novo, mandou matar dentro do presídio. Nossa. Aliás, regra também, né? Sim. E aí, então, ele foi preso por esse outro processo e eu acreditava que agora, em julho, eu ia conseguir fazer o júri dele, afinal, designado o julgamento. Para minha surpresa, na véspera, teve um habeas corpus, colocando o Paulão em prisão domiciliar e impedindo a sessão de julgamento porque ele estaria doente. E saiu ele direto da PASC para uma prisão domiciliar, quer dizer, da penitenciária de alta segurança Charqueadas para prisão domiciliar. Coincidentemente ou não, e eu não acredito em coincidências, isso levou ao quê? Aquele toque de recolher, a 3 mortes que eu tenha conhecimento na mesma semana na Conceição e a tomada pela brigada de postura, que não podia ser diferente, porque colégio fechado, mortes acontecendo e a população daquela comunidade pedindo ajuda, a brigada teve que tomar uma postura. E agora, então, está designado para novembro, de novo julgamento, dia 7 de novembro. E eu espero que eu consiga realizá-lo dessa vez. Certo. Doutora, geralmente nas vilas impera a lei do silêncio. Impera a lei do silêncio. Como silêncio. lidar com essa situação? Na realidade, eu assim, o doutor Mendes falava assim, o coronel Mendes falava assim, execução. E eu começava a pensar,
Quando a gente começa a pegar esses processos de tráfico, a gente não vê mais um tiro. Eu não sei, eles gostam de gastar bala. Eu acho que eles gostam de gastar bala. É demonstração de força, doutor. Na verdade, eles atiram, a pessoa está caída e eles agora atiram no rosto várias vezes. A gente vê, assim, vários tiros a queima-roupa no rosto. E eu digo o seguinte, antigamente a gente via as mortes no meio do beco, no meio da noite. Hoje em dia se atira no meio do dia, com um monte de tiro para toda a comunidade ver, para dizer o quê? Eu digo assim, usando uma expressão assim, exemplar. Para dizer assim, ó, tá aqui o exemplo de quem age contra, tá aqui o exemplo de quem testemunha, tá aqui o exemplo de quem a gente achar que tem que matar. E aí eu digo o seguinte, a pessoa que antigamente se matava com toca ninja, não se mata mais com toca ninja, se mata no dia, com o rosto aberto. Para quê? Para dizer para aquela comunidade, ai de quem abrir a boca, todo mundo viu, mas ninguém pode falar nada. E eu digo, outro dia veio um inquérito para mim de uma pessoa que era um chefe de família, pai, sem antecedentes, mas testemunhou, lá no Rubem Berta, zona conflagrada. Resultado, foi arrastado do meio da casa, na frente dos filhos, da família, levou 55 tiros. E aí eu digo assim, tudo isso por quê? Porque ele quis ser honesto, quis falar o que sabia. E aí eu digo, ninguém testemunha contra esse crime. E é óbvio que ninguém vai testemunhar, a pessoa é arrastada no meio da noite, na frente de toda a comunidade, se chamou toda a comunidade para a rua, e se dá 55 tiros, quem é que vai falar? A mal e mal a família e na polícia. Claro. Doutora Lúcia, e durante a instrução do processo, a senhora costuma ir ao local do crime? Entendo que a gente tem que conhecer as comunidades para poder falar delas. E eu digo isso porque as zonas conflagradas, e aí eu falo assim, loteamento Cavalhada, que o senhor não citou, Restinga, Vila Jardim, Bom Jesus, a Rubem Berta. Eu só posso falar dessas comunidades se eu vou até elas. E então, eu digo que é minha postura, eu conheço essas comunidades. Quando eu tenho alguns processos em julgamento, inclusive, às vezes vou lá para ver exatamente o local do crime, conversar com as pessoas daquela comunidade, porque eu me sinto aí muito mais legitimada a poder falar no tribunal do júri. E isso eu acho que mostra que a gente tem uma preocupação, porque as pessoas às vezes veem que a gente, enquanto promotor, está dentro do gabinete, e nós não podemos mais estar só dentro dos gabinetes, porque se a gente não for lá verificar a realidade do que está acontecendo, como é que eu vou falar dessa realidade? Eu me sinto assim muito mais tranquila de falar, e eu digo, essa tranquilidade de ir até as comunidades é que me diz assim, ó, eu posso falar dessa comunidade. E aí a gente vê que aquele crime que todo mundo diz que ninguém sabe em juízo, tu entra numa comunidade e diz assim, onde é que fulano foi morto? Aquele que Belcrano matou? Quer dizer, toda a comunidade sabe quem matou. Mas se tiverem que colocar isso no papel, eles fogem. A gente tem encaminhado pessoas para o Protege, mas o Protege eu entendo que ainda não está suficientemente eficiente e ele não é ainda um sistema que dê a confiabilidade que a população exige e precisa, até porque as pessoas ficam no Protege um tempo e depois não permanecem. E se tiverem antecedentes, se forem condenadas, por exemplo, com comparsa, delatar os demais, ele depois, se ele for preso, ele sai do Protege. Claro. Então, realmente, eu tenho uma frase, Coronel Mendes, assim, que eu entendo que é essencial. A gente tem que começar a dar ouvidos para a comunidade, mas também para os policiais de rua. Porque às vezes as notícias chegam tarde ao judiciário. Às vezes, 3, 4 meses depois vem um inquérito, 5 meses depois vem um inquérito. As notícias às vezes chegam tarde e a gente não pode, às vezes, tomar uma atitude mais séria em relação àquilo. Porque a coisa já se consolidou, já teve uma morte, já teve outra morte em represália. E eu digo o seguinte, a pessoa que está no policiamento de rua, os policiais civis que estão naquela região, eles sabem. E quando o Coronel Mendes diz assim, é aquele mesmo que está assaltando, é o que está matando, a gente sabe que é isso. Eu comecei, dentro da minha área de trabalho, mapear as gangues. Eu digo o seguinte, eu coloco aquele bairro, aquela região e começo a colocar. Começo a cruzar as ocorrências, né? E a gente vê que são sempre os mesmos que estão matando, que estão traficando e que estão assaltando. Claro. E isso não pode ser um acaso. Coronel Mendes, a Brigada Militar tem algum plano de combate às drogas? Prender. Né? Embora a gente fique muito frustrado, né? Os nossos servidores ficam extremamente frustrados, porque a legislação, eu não entendo, eu não sou da área jurídica, né? E acho que é até bom que não seja,
Aliás, eu até questiono, acho que o policial não tem que ter uma construção na área jurídica, porque a gente não entende. A sociedade quer uma coisa, a lei diz outra. A lei é fraca e cada vez se enfraquece mais. A polícia, que tinha que ser fortalecida, cada vez é mais enfraquecida. Todo mundo tem um olhar em direção da polícia. E poucos para o delinquente. É por isso que esse espaço está aumentando cada vez mais e o delinquente está avançando. Esta é a verdade. Agora, olha a discussão importante que está se fazendo no Brasil com o negócio das algemas. Mas será que isso é um ponto importante para nós? Vamos desarmar a polícia, vamos tirar tudo. Eu acho que nós temos que ser mais honestos, tem que acabar com a polícia e deixar no domínio. Porque há quem diz até de que o bandido que domina uma comunidade, ali não acontece crime. Ou então vamos deixar assim. Tá? Vamos fazer vistas grossas para todo esse contexto lá, das pessoas reféns, das pessoas morrendo lá e ninguém vendo nada, e ninguém ouvindo, e ninguém diz, mas todo mundo nas conversas informais falam e dizem. Então, esse é o nosso problema aí. Quer dizer, nós temos, a balança ela não está bem equilibrada. Né? Então, a questão social nessas vilas aí não tem nada. Quem dá a questão social é o delinquente. Isso é uma vergonha. Nós vamos continuar vendo isso aí e deixando. Então, não sei, eu me sinto um pouco frustrado, né, com algumas coisas que a gente vê no dia a dia. Quando a gente prende o delinquente ali, a gente vê o estado que ele fica. O advogado já rondando. Já está tudo acertado. Essa é a impressão que fica. Né? E o nosso policial, ele passa a ser o réu, porque ele é ameaçado. Olha a questão da algema de novo. Olha o que disse lá a súmula vinculante lá. 3 coisas lá. Olha que maravilha. Primeiro, a questão disciplinar. Estão ameaçando ele, tu vai tomar cadeia no quartel. Segundo, se não for suficiente isso aí, tu vai ser responsabilizado pelo Código Penal. E o pior ainda, a questão da responsabilidade civil, doutor. Querem tirar o dinheirinho do infeliz lá, ganha 700 pelo por mês. Mas vem cá, qual é o estímulo que o servidor vai ter para fazer o combate? Certo. Enquanto isso, o que a gente? A pedra e a droga campeando. E os servidores, se o policial, se ele pensar na atividade dele, não faz. Claro. Porque ele só tem risco. Ele não tem nenhum benefício, ninguém protege ele. Doutora Lúcia, mudando um pouco mais para a questão do júri, existe algum cuidado, algum receio na hora que está sendo julgado um traficante? Na realidade, veja-se que agora no Tribunal do Júri a exceção vai ser as pessoas algemadas. Porque a maioria dos nossos réus são presos. A maioria dos réus que vêm a júri são presos. E agora a exceção deles vão estar algemados dentro do plenário. E eu entendo, e digo isso, eu não entendo que a gente tenha uma segurança eficiente, não, o Tribunal da Justiça tem ótimos servidores na área de segurança, mas se quiserem fazer um resgate de qualquer pessoa... Mas nós temos que construir, doutor, uma jaula para botar lá. Não. Aí coloca lá, porque isso vai, depois que acontecer uma tragédia, não adianta. Essa é a verdade. Quer dizer. Na realidade, assim, as pessoas atualmente, na primeira vara do júri, pelo menos foi instalado um detector de metais, de metais, né, ali na porta de entrada. E isso, claro, que tem uma certa inibição. Um dos juízes do júri, ele passou a exigir a identidade de todas as pessoas que estão assistindo o julgamento. Quer dizer, elas são identificadas antes de entrar. E o pessoal da segurança do foro conversou com os outros juízes do júri para tomar essa mesma postura. A gente passar a identificar todas as pessoas que estão entrando lá dentro para assistir os julgamentos. Veja-se assim, a semana passada eu tive um júri que tinha os familiares da vítima e do réu. Gangue de tráfico. Aí o réu saiu condenado. Mas no final do julgamento, o que aconteceu? Na porta de entrada do fórum, estavam brigando. Quer dizer, é o desrespeito, é a desmoralização total às instituições. Eu digo o seguinte, porque há 10 anos atrás a gente fazia júri e os réus não abriam a boca. Eles ficavam ali quietinhos. Hoje em dia termina o júri e os réus enchem de desaforo porque saíram condenados. Quer dizer, não são eles que são culpados porque foram condenados pelo júri. Não, eles atribuem a responsabilidade a ti. Afinal, eu penso o seguinte, daqui um pouco a gente vai estar julgando as autoridades e não os réus. É essa sensação que eu tenho. Porque não é uma que outra vez que eu tenho feito júri e no final do julgamento eu sou desaforada por familiares de réus ou pelos próprios réus e durante o julgamento. Quer dizer, não existe mais um respeito. É uma situação complicada, né? Coronel Mendes, a doutora Lúcia falou em gangues. A Brigada Militar tem enfrentado muitas ocorrências, guerras de gangues? Todo dia. Não, isso aí é uma triste realidade. Eles se agrupam para ter força, porque hoje os territórios têm que ter domínio. Por exemplo, ali na Bom Jesus,
Tem 4 gangues lá. Olha, um espaço não muito grande, 4 domínios próximos. O que vai acontecer nisso aí? E eles veem na Brigada Militar um elemento adverso. Então, quando se entra lá, tem que se entrar com uma situação que, alguns anos atrás, não havia necessidade. Hoje nós temos que entrar agrupado, né? E é aquela confusão. Então, esse é o grande alerta que eu acho que tem que ir para a nossa sociedade, né? Qual é a construção que nós queremos viver, né? Se é pelo terror, que é o que está avançando aí. O doutor falou em 10 anos aí, né? Mas eu acho que a cada ano a questão aperta mais. É só a gente olhar as estatísticas. Ali esse ano já morreram mais de 1.000 homicídios. Olha bem, isso aí é uma guerra aberta. E pior, ela é silenciosa, porque são atritos, são broncas, são coisas que o Estado só vai contando. Agora é 1.000, daqui nos dias 1.100, e vai chegar o final do ano com 1.500, provavelmente. E aí? Enquanto é bandido que está morrendo, as pessoas já se acostumaram a dizer assim, não, mas que bom, menos um. Mas dentro desse conjunto de 1.000 aí, tem muitas pessoas que perderam a vida, como esse vigilante ontem, ali na Protásio Alves, né? Uma pessoa de bem, o chefe de família morreu, porque determinaram a morte dele. Então, e aí? Então, essas questões. Eu sou favorável a algumas questões aí, bem simples, né? Por exemplo, por que nos países muçulmanos não tem muitos delitos? Agora, na Olimpíada lá na China, por que lá não tem? Né? Estive na Rússia outro dia, em Moscou, não tem. Mas por que não tem? Uma coisa simples, eu sempre disse, perguntar para o cachorrinho da esquina, ele vai mexer com o rabo dizendo, olha isso. Né? Porque lá a lei é forte, o camarada sabe. A resposta do Estado é rápida e forte. Né? Então, enquanto nós formos nessa linha aí da conversa, aí vai continuar esse assunto aí. Ok, então. Eu até, assim, fazendo um adendo, assim, essa questão que o senhor falou, a lei é forte, a gente vê ali do nosso lado, a Argentina. A Argentina, que eu acho que é um país que tem, assim, características parecidas com o nosso, eles prevêem a prisão perpétua e o número de homicídios é 9%. Aqui nós temos 27,2%. Mas o dia que começar a matar, doutora, esses números vão cair. Ok, então, senhores, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos a participação do Coronel Mendes, comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, e também a participação da doutora Lúcia Calegari, que atua na primeira vara do Júri de Porto Alegre. Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!